Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa agora mais um Entrevistas aqui no Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo. A conversa hoje é com Miguel Torres, presidente da Força Sindical Nacional. Miguel Torres nasceu em 1958 em São Paulo. Começou a trabalhar na área metalúrgica aos 14 anos, tendo passado por várias empresas. É ativista sindical desde o final dos anos 70, à frente das conquistas da categoria metalúrgica contra o arroxo salarial e a repressão, com expressiva participação em ações sociais e na resistência democrática no Brasil. Com longa e sólida trajetória, hoje é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, da CNTM, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos e da Força Sindical Nacional. Com outros líderes, tem encaminhado a agenda da classe trabalhadora por democracia, soberania e desenvolvimento, com justiça social, trabalho e emprego no Brasil. E para fazer este programa estão conosco Rosana Souza, secretária adjunta de combate ao racismo da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e também Mônica Veloso, vice-presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Bem-vindas, muitíssimo obrigado pela presença de vocês para me ajudar nesta conversa com o Miguel, a quem eu também agradeço e pergunto de cara, Miguel, o seguinte. Com longa experiência que você tem como militante pelo sindicalismo, em algum momento da sua trajetória você conviveu com um governo tão voltado para o desmonte do movimento sindical brasileiro como este que temos hoje em Brasília? Obrigado, Juca, pelo convite. E a resposta é não. Acho que ninguém teve uma experiência tão drástica como nós estamos tendo hoje, né? Tem como objetivo o governo destruir o movimento sindical e também os movimentos sociais. Então, é muito grave para a sociedade o que está acontecendo. Então, nesse momento, a importância de fortalecer as entidades sindicais na defesa dos direitos e das garantias, né, democráticas, acho que faz muita parte. Outro dia eu li, não sei se você leu, Miguel, uma declaração do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, dizendo que ele estava muito impressionado lendo um livro sobre de que maneira o Hitler quis desmontar o sindicalismo alemão para implantar o regime nazista que implantou. Isso faz sentido para você? Faz sentido. Faz? O livro, eu acho que era Ordem do Dia. Isso, alguma coisa assim, exatamente. E conta essa história dos empresários, numa reunião com o empresariado da época, e os nomes fortes da época continuam hoje no mundo, né? Das grandes empresas alemãs, naquela reunião, reivindicando o ataque ao movimento sindical e aos movimentos sociais na época, para dar um lastro para a formação do partido dele naquele momento. E as coisas parece que começam a se repetir, né? A gente começa a preocupar muito isso. Mônica, nesse clima assim tão otimista, você faz favor, faça a sua primeira pergunta. Bom, eu queria... Miguel sabe que nessa conjuntura que está colocada, não é só a classe trabalhadora que é atingida, né, com reformas e tudo mais. A postura também extremamente preconceituosa e discriminatória que a gente tem do governo federal também atingem muitos outros segmentos e as mulheres são um deles, né? É um governo que não tem, né, mulheres que de fato trabalhem a pauta, né, a pauta das mulheres, a pauta de gênero, né? E eu queria que você também pudesse um pouco
dizer o que você pensa disso, porque num ataque contra os trabalhadores, né, de forma geral, as mulheres já têm um processo de preconceito muito grande. Num governo como esse, né, eu acho que isso, a dimensão é muito maior, né? Com razão, Mônica. A gente está vendo isso, esses ataques ao movimento sindical, mas é a sociedade. E, nesse contexto, as mulheres também são atingidas pela falta de entendimento. Parece que esse governo, ou boa parte dele, não tem o entendimento de respeitar as pessoas, a individualidade, né, as suas escolhas, e as mulheres, com certeza, estão sofrendo, já estavam sofrendo, ampliou esse sofrimento em um governo que não tem claras as políticas de fortalecer, né, a ascensão ou dar condições das mulheres, né, chegarem onde mereciam estar há muito tempo. Rosana. Bom, primeiro é um prazer estar novamente aqui, nesse espaço. E aí eu queria falar um pouco, fazer uma pergunta para o Miguel, que, na minha opinião, é muito importante, é como é que um movimento sindical vai, de fato, representar a classe trabalhadora. Talvez esse seja o maior desafio para o movimento sindical. Além de a gente se organizar e sair desse processo que esse governo federal vem de desmobilizar a classe trabalhadora, mas de destruir as entidades de classe, mas talvez o maior dos nossos desafios seja como representar o conjunto da classe trabalhadora, e não somente aquele e aquela que tem carteira assinada. E quando a gente pensa no conjunto da classe trabalhadora, a gente pensa especialmente naqueles companheiros e companheiras que são das grandes periferias, né, são aqueles que não têm carteira assinada, que não têm proteção social, e é a maior parte dos trabalhadores e trabalhadoras hoje, e que na sua grande maioria são as mulheres, são os jovens e é a população negra. Então, como é que o sindicato vai se organizar, não só os sindicatos da Força Sindical, mas da CUT, da CTB e de outras centrais sindicais, para, de fato, a gente organizar e a gente representar o conjunto, e não somente aqueles trabalhadores e trabalhadoras que têm registro em carteira, que têm proteção social? Ótima pergunta, Rosana, porque hoje 51% da mão de obra ativa está na informalidade, no subemprego, fazendo bicos, né, e nas franjas da cidade, né? São pessoas que não conseguem e não têm a mobilidade necessária. Essa é uma pesquisa esses dias. A dificuldade de quem está na periferia conseguir um emprego é 10 vezes maior de quem está no centro, na proximidade do centro. Então, é muito grave o que está acontecendo. Então, nós temos as entidades sindicais, têm no seu conjunto hoje uma experiência de uma pauta unificada, tirando as partes ideológicas, que muitas vezes são importantes, mas num momento tem que juntar o que é possível. E essa maturidade, acho que o movimento sindical conseguiu nesses últimos anos, de montar uma pauta conjunta, e dentro dessa pauta conjunta tem a questão da informalidade. Porque não é só isso, nós estamos com a legislação hoje, fala de crescimento de emprego, mas são empregos com direitos reduzidos. É o contrato intermitente, é a carteira verde e amarela, que vai ter duas categorias de trabalhadores. Então, são ataques, não deixando as pessoas terem chance de voltar ao mercado de trabalho, não ter uma política de requalificação, de qualificação, mas também não dão a oportunidade que os trabalhadores tenham de estar buscando melhores dias e melhores condições. E, nesse caso, as mulheres são, nesse contexto, as mulheres, os negros, os jovens, e até mesmo as pessoas que já estão na terceira idade, não conseguem voltar ao mercado de trabalho e vivem de bico, né? E amplia esse fosso social. Então, isso é uma coisa que as centrais têm na sua pauta conjunta, enfrentar essa situação, mesmo nesses momentos conturbados, né? Mas temos sim. Você diria, Miguel, que, de alguma maneira, o movimento sindical, em geral, no país, falhou ao não conseguir fazer frente a esse desmonte? Quer dizer, esse desmonte foi sendo feito, anunciado, a mídia publicando, os preconceitos cada vez mais sendo sublinhados, como se os
os movimentos sindicais fossem responsáveis pelo atraso no país e, de repente, estabeleceu-se o que está sendo visto com pouquíssima reação? Olha, eu acho que o movimento sindical ele passa por uma transformação muito grande. Né? Eu acho que nós temos que analisar o que era o movimento sindical há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, na sua efervescência, e o que foi, como foi a evolução dele. Eu acho que nós temos que ter a coragem, e o movimento sindical está propondo isso já, uma reforma da estrutura sindical. Porque, de maneira que está, ela está falida. Hoje, a estrutura sindical, vamos dizer, tem 12 mil sindicatos laborais e 7 mil sindicatos patronais. É impossível você ter um número de sindicatos desse atuando. Então, são sindicatos que, na base, têm 300 trabalhadores, 200, 100, que era dentro de um sistema antes, e foi um sistema que facilitou a criação. E uma coisa gravíssima, em 6 anos, um período que fizeram um corte, foram criados 6 mil sindicatos em 6 anos. Mais 1.000 sindicatos por ano. Agora, não tem categoria nova. Nós não temos não anexamos nenhum país aqui junto para a gente falar, vamos montar em outro país uma base. Foi desmembrando categorias, desmembrando base e enfraquecendo o movimento sindical. Hoje tem muita crítica, a pluralidade vai acabar com o movimento sindical. Nós estamos numa pluralidade pior do que qualquer outra, é a perversa, que tira a representação e joga o descrédito do sindicato para os trabalhadores para o sindicato. Fica aquela... Né? Então, esse momento que nós passamos, eu acho que teve isso mesmo. Acho que o sindicato não conseguiu forças, perdemos a batalha da comunicação, perdemos que o sindicato... Na reforma trabalhista, Juca, de 101 itens da reforma, 100 era tirar direitos ou diminuir direitos. 1 era para acabar com o imposto sindical. Esse 1 teve mais força dentro das fábricas do que os 100 que eles estavam perdendo. Então, essa questão da comunicação nós perdemos. Né? Então, hoje, eu acho que tem mesmo toda essa confusão, começa a ter uma recuperação da consciência dos trabalhadores, mas ainda é muito pouco. Acho que nós temos que fazer mais e nós apostamos na unidade das centrais sindicais. Não fique bravo comigo, Miguel. É uma pergunta sem nenhuma malícia. É apenas para que em casa o trabalhador que está nos vendo entenda. De alguma medida você diria que os governos populares, o período em que o PT esteve no governo, acabou sendo desmobilizador neste sentido de que, enfim, temos aí um governo dos trabalhadores, os sindicatos não precisam mais ter tanta organização reivindicatória, porque, afinal, esse governo está aí para atender às forças do trabalho, e isto fez com que se perdesse um certo espírito de luta que, na hora em que foi necessário ser acionado, já não existia? Eu acho que teve um pouco disso, mas não é o fundamental. Eu acho que quando o Lula chega à presidência, nós tivemos avanços extraordinários, inclusive o respeito ao movimento sindical que não tinha antes. Né? Conseguimos uma política de valorização do salário mínimo que era uma bandeira histórica nossa, que não conseguia avançar. Nós fizemos em 2000, Juca, uma marcha aqui dos metalúrgicos de São Paulo para Brasília, a pé, 30 dias reivindicando um salário mínimo de $100. Era $60 mais ou menos naquela época, né? Para você ter uma ideia. Sim. Quando vem o Lula assume a presidência, nós conseguimos desenvolver, junto com o Luiz Marinho e as centrais sindicais, uma política de valorização, e o salário mínimo, você viu o que ele gerou e distribuiu renda no país. Né? Então, eu acho que teve os avanços. Talvez poderia ter mais coisa? Lógico que poderia. Nós podíamos ter feito a reforma sindical, que foi debatida no Fórum dos Trabalhadores com todas as centrais sindicais. Nós não teríamos problema sindical hoje, porque tinha a proposta, tinha a PEC feita, e aí não deu consenso nas centrais, para não dar encrenca, o governo falou, não vamos entrar. Que se fizesse, a gente estaria hoje em outro quarto. Faz favor, moças.
Bom, eu vou, acho que pegar um pouco nesse gancho, né? Eu acho que a gente, de fato, vivemos avanços, faltou alguma lição de casa, né? Eu acho que é importante a gente reconhecer, porque são lições aprendidas também, né? Mas eu acho que também não é só isso. Eu acho que o Miguel toca num ponto que é importante aqui, até pelo espaço, né, que a gente está tendo aqui na TVT. A comunicação é uma coisa importante, né? E essa comunicação, ela não passa, no meu entendimento, ela não passa mais só pela classe trabalhadora, por aquilo que você fala com o trabalhador na porta da fábrica, né? Os sindicatos precisam dominar, né, esse mundo digital, né, a forma como as pessoas hoje se comunicam, que é completamente diferente, não é mais o nosso jornalzinho, não é mais aquela coisa só da Assembleia, né? A Assembleia ela é importante, mas ela não consegue, de fato, não com o volume que as pessoas têm hoje de informação, pelo celular. Você chega na porta da fábrica, ele já leu o jornal, ele já sabe tudo o que aconteceu, né? Então, qual é a forma, né? A fórmula tem que mudar, né? Eu acho que e aquilo que a gente pode atingir esse trabalhador, eu acho que a gente também tem que atingir a sociedade, a comunidade, como disse a Rosana, né? Esses que estão fora do processo de organização, mas que também merecem ser organizados. Né? Então, o inorganizado ele precisa também saber que ele pode ter uma vida melhor. Né? E nós vamos ter que disputar esse território. Né? Então, eu acho que os sindicatos precisam se preparar para isso, né? Para redes. Como é que lida com essa comunicação atual aí, né? Nesse jogo? Como este é um tema central, eu vou querer que o Miguel comente o que disse a Mônica no próximo bloco, porque nós precisamos fazer um rapidíssimo intervalo e a gente volta em seguida. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, conversando hoje com Miguel Torres, presidente da Força Sindical Nacional, que tem um belo desafio para iniciar esse segundo bloco. Comentar o que disse a Mônica sobre a necessidade de novas formas de comunicação do movimento sindical com os trabalhadores pelo país. Esse é um baita desafio. Com certeza, Juca. Nós temos hoje esse desafio. Né? O ano passado nós já conseguimos alguns avanços. Eu acho que os trabalhadores, os sindicatos mais organizados estão tentando se aprimorar melhor, mas é pouco ainda. Né? Essa comunicação direta na via eletrônica com os trabalhadores ainda é muito falha nas entidades sindicais. Eu acho que esse é o desafio desse ano, a gente ter um programa unificado da nossa imprensa sindical. Por exemplo, a imprensa sindical dos sindicatos hoje no Brasil é enorme. Se juntar tudo, é maior que qualquer imprensa. Só que ela é muito dividida, ela fica muitas vezes na questão interna do seu sindicato ou da personalidade principal do seu sindicato do que nas notícias que tinham que ser feitas dentro dessa pauta única que a gente chama. Então, acho que o principal desafio é unificar essa informação, né, que se cada um fizer uma parte, com certeza a gente consegue criar. E investir na questão das mídias sociais. Isso nós precisamos fazer urgentemente. É uma batalha que todos os sindicatos hoje têm mais ou menos alguma coisa nesse sentido, mas ainda não consegue ter uma mensagem unificada ou minimamente unificada de propostas para a gente estar informando, divulgando isso aos trabalhadores e à sociedade em geral. Porque não é a primeira vez hoje que você se refere e usa a palavra unificado. Eu me lembro perfeitamente, você ainda devia estar começando no movimento sindical, mas eu já ia nas manifestações, por exemplo, durante a ditadura, do 1º de Maio unificado. Isto voltou, felizmente.
talvez ainda não com toda a força que deva. Eu queria que você se dedicasse um pouco a refletir com a gente sobre este tema, a unificação do movimento sindical. Temos aqui hoje uma representante da Força, uma representante da CUT, e vemos que há uma busca de ampliar isso pelas outras centrais. Em que pé está isso? Que perspectiva você vê nessa direção? É muito positivo, Juca. Eu acho que esse amadurecimento do movimento sindical está levando isso. É lógico que tem diferenças ainda grandes, né, se a gente for analisar ponto por ponto, mas conseguimos definir uma pauta única. Essa pauta, ela unifica as ações, e tem unificado. Talvez a gente não tenha o sucesso que deveríamos ter, tanto na reforma trabalhista como na reforma da Previdência, mas as entidades sindicais, as centrais sindicais, se unificaram, levaram a mesma proposta, foram à luta, manifestações grandes no Brasil todo. É lógico que a grande mídia não dá vazão para isso, mas nós sabemos que fizemos. Não ganhamos a maioria dos trabalhadores, da população, por causa da guerra da comunicação, mas esse ponto para nós hoje é primordial, manter essa unidade de ação das centrais sindicais. Hoje nós temos um fórum praticamente mensal de reuniões. Segunda-feira agora nós vamos ter uma reunião no Diese com as centrais sindicais para encaminhar essa pauta, que o Congresso volta à atividade no começo de fevereiro. A gente tem lá uma MP 905, que destrói a relação capital e trabalho, direitos menos, carteira verde e amarela, e aí vai. E a PEC da reforma sindical, temos lá a medida provisória do salário mínimo, que o governo teve que fazer 2 medidas provisórias para editar o salário mínimo, sem aumento real, que isso é um crime na distribuição de renda, e nós vamos tentar, dentro do Congresso Nacional, emendas que retornem uma política de valorização com aumento real do salário mínimo, que isso a gente entende a necessidade que tem. Então, as centrais nos pontos principais estão unidas, né? Inclusive, na reforma sindical, ainda nós temos, das 6 grandes centrais, 4 fixaram como temos que reformar, para a gente poder avançar, dar credibilidade ao movimento sindical, dar credibilidade às contribuições que tem que ser feita à luta dos trabalhadores, o sindicato que realmente luta, conquista, e os trabalhadores que definem o seu financiamento. Não queremos a volta do imposto sindical, isso é deixar claro, nós queremos que as contribuições passem pelas negociações, tanto os acordos como convenções coletivas, e o trabalhador decida o sindicato que ele quer. Se ele quer um sindicato que lute, que se organize, que interfira e faça parte da discussão nacional. Então, as centrais estão com esse embutida nesse. Miguel, queria falar um pouco sobre empreendedorismo. Acho importante a gente falar isso Mas, Rosana, temos hoje um país de empreendedores. Você Exatamente vê nas isso. motos, no Uber. E a grande mídia, nesses últimos dias, fez questão de dizer que essa é uma possibilidade econômica para a população Sem brasileira, dúvida né? Então, no meu ver, eu acho que pediram para que tu comente um pouco sobre isso, como é que a gente pensa num país cheio de empreendedores se nós temos uma classe trabalhadora que não tem emprego pleno? A gente não tem emprego para todos, para que as pessoas, de fato, possam optar por estar no mercado de trabalho, com carteira assinada, com registro, com proteção social, e ser um empreendedor. Então, isso, na minha opinião, passa uma balela, porque você não dá condições iguais, os trabalhadores e trabalhadoras não têm situação igual, não têm condição igual. Então, é muito fácil você falar de empreendedorismo quando você pensa num garoto de 14, 15 anos que fica com uma bicicleta entregando alimentação no sol
debaixo de chuva, à mercê de qualquer tipo de violência. Então, é muito fácil falar desse tipo de empreendedorismo. E, na minha visão, inclusive, isso não é o empreendedorismo. Então, comenta um pouco sobre isso para o movimento sindical. O que é esse tal desse empreendedorismo que essa grande mídia tenta tanto dizer que é uma solução econômica para a classe trabalhadora? Eu acrescentaria o seguinte, não sei se você viu, tem um youtuber que faz a cabeça da garotada, o Felipe Neto, que me parece matou a charada. Ele dizendo, no Brasil, empreendedorismo virou sinônimo de subemprego. É por aí. Eu acho que deram outra denominação porque é o empreendedorismo. Sim. O que era o empreendedorismo há 10 anos atrás? A pessoa se preparava para montar um negócio, pensava, estudava, arrumava um financiamento, é um empreendedor. Buscava um caminho para poder ter sua renda. Isso é empreendedorismo. O que eles estão fazendo hoje é precarização autorizada pelo Estado. É um serviço análogo à escravidão. 12 horas por dia, durante 7 dias por semana, para ganhar um salário mínimo, é escravidão. Né? E tem quando a gente fala da batalha da comunicação, e você vai conversar com esses companheiros de bicicleta que estão entregando, eles se julgam empreendedores. Eles discutem, não, eu sou empreendedor, eu estou fazendo, porque eles têm uma lavagem cerebral da importância que ele vai ter, tem uma tática para elevar e dar orgulho, mas ele está sendo explorado. Até aconteceu aquele acidente com aquele companheiro que foi atropelado, ficou na rua. Né, aquelas coisas. Então, esse é os perigos que nós estamos correndo. Por isso que a sociedade, nós temos que fortalecer as instituições. Né? E nisso aí é lógico, os sindicatos. Quando a Rosana fala a maioria da população ativa não tem representação hoje, porque estão no subemprego, estão informais, nós temos que ter a capacidade de representar. A maioria da população hoje não tem uma representação. Vamos dizer, a lei, né, a legislação pode impedir, mas nós temos que fazer que isso chegue na periferia e faça a representação, né, traga esse debate para a sociedade da importância de as pessoas terem um mínimo, né, de garantias de proteção social, que estão acabando. Né? Eu acho que cada dia que passa é mais um ataque aos direitos. Ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo, pela América do Sul, não é? Rebeliões populares que se dão, ou como se deu na Argentina, trocando rapidamente um governo neoliberal, né? Como nós vimos. No Equador, no Peru, no Chile, né? Tá bom, no Chile se diz, mas no Chile levaram 30 anos para se mobilizar. E olha que houve hiatos de governos populares nesse período, né? Com a presidenta Bachelet e tudo mais. O que nos distingue dos hermanos que falam castelhano, que eles estão nas ruas e nós ainda não? Essa é a batalha que nós perdemos junto com a comunicação. Nós perdemos essa, vamos dizer, representação, não digo, mas essa confiança dos trabalhadores, eu acho que mais, que jogaram muito descrédito no movimento sindical. Né? Quando vem o governo fala que tira o imposto sindical, que é um câncer, o que pode-se dizer que mas joga os trabalhadores contra o movimento sindical. Então, as mobilizações, elas passam por você convencer as pessoas. E tem que convencer quem está trabalhando, não é só quem está desempregado. Sim. E nós também temos que aprender um pouco, né? Fazer autocrítica, como a Mônica disse. Nós estamos fazendo, aqui, vamos fazer uma manifestação. A gente faz aonde? No meio da Paulista. No meio da Paulista. São os mesmos para os mesmos durante todo esse tempo. Os companheiros do Jardim Ângela, São Miguel Paulista, não estão nem aí para isso. Então, nós também temos que começar a pensar de estar onde estão essas pessoas que não têm acesso. Não tem o vale do transporte do desempregado.
Como que um trabalhador que está na periferia de São Paulo, sem salário, pode conseguir ter mobilidade para tentar buscar um posto de trabalho? E é uma pauta antiga nossa. Nós já chegamos a ter aqui em São Paulo o Vale Desempregado, e era uma conquista importante. Mas é um exemplo do que nós temos que fazer. Temos que ganhar essa sociedade e ganhar onde as pessoas mais precisam, mais estão expostas. Quem representa os trabalhadores na periferia? Não tem. Vai o subprefeito. Você ouviu uma buzina, eu gosto sempre de lembrar, nós estamos no centro de São Paulo. Enquanto for buzina, tudo bem. Eu fico preocupado quando ouço sirene, entendeu? Porque temos aqui uma liderança sindical importante, um presidente que não gosta de sindicalista, eu sei lá se ele vai mandar alguém aqui, mas estamos com segurança. Eu vou cometer uma inconfidência, vou ser repreendido por isso depois, mais tarde, mas na reunião que o presidente Lula teve recentemente com a alta cúpula do Partido dos Trabalhadores, eu soube que tinha lá um infiltrado sob minhas ordens, que ele deu um esbregue, mas bem dado, dizendo exatamente: precisamos voltar às bases, precisamos ir para a rua conversar com o trabalhador. Está faltando isso, né? O movimento sindical, Juca, acho que nós temos essa mudança que nós temos que pensar. Ele chega até a fábrica, até o local de trabalho, e faz um bom trabalho. Né, a maioria faz. Reivindica, conquista, resolve problemas internos. Só que o trabalhador, quando sai da casa dele para vir trabalhar, ele deixa a família onde? Sem a proteção social, ao esgoto a céu aberto, ao comando ali do tráfico na região, sem transporte, sem de saúde. Ele chega no ambiente da fábrica ou do ambiente de trabalho dele e tem uma proteção, tem um café da manhã, tem um médico, tem um ambulatório, está protegido, só que a família não. Esse link que eu acho que nós temos que começar a fazer, buscar o trabalhador e voltar com ele para a periferia, buscar as necessidades que dão tranquilidade, que possam avançar a qualidade de vida da família. Eu acho que isso nós podemos fazer e é um novo modelo que a gente está tentando implantar. Eu queria botar nesta mesa aqui de sindicalistas uma frase de um revolucionário do século passado, cujo nome eu não vou citar, para que o justiceiro Moro não mande me acionar na justiça, que dizia o seguinte, que o casamento era o túmulo do herói, que é um pouco nessa linha do que você disse. Estamos nessa situação de desemprego em que estamos. Eu estou empregado com esse mínimo de garantias a que o Miguel se referiu. Eu não vou botar meu pescocinho na guilhotina. Como enfrentar essa situação, senhoras e senhores? Bom, eu acho que tem uma outra questão super importante disso que a Mônica e que o Miguel já apontou, sobre a gente fazer uma autocrítica. E passa um pouco pela religião, pelas igrejas evangélicas. Nós deixamos, quando o movimento sindical ele para de participar da associação de base, da associação comunitária e tal, a gente para de dialogar com esses trabalhadores que estão na periferia, que são a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras hoje. Então, a gente deixa de organizar e de ser uma referência para esse conjunto de trabalhadores e trabalhadoras. E aí entra a igreja evangélica, que aqui eu não estou discutindo a fé das pessoas, mas pensar um pouco como que eles venderam a utopia para o conjunto da classe trabalhadora, porque se a gente pensar agora nessa pesquisa que saiu agora recentemente pela Folha de São Paulo, 56% de mulheres negras e que são a base da periferia e que são esses trabalhadores que não têm proteção social. A gente deixou de dialogar, mas a igreja evangélica passou a fazer isso com muita sabedoria e vendeu a utopia de uma vida melhor, seja aqui ou seja numa outra vida, que seja no céu, que é isso que a igreja vende. A ideia aqui não é discutir a fé de cada pessoa, de cada ser humano, porque aqui a gente sabe que as pessoas são evangélicas, são católicas, são de religiões de matrizes africanas, cada um tem a sua fé em algo e que é super importante para a manutenção de uma vida melhor, que sempre foi vendido para a nossa população. Mas
como é que a gente, de fato, começa a representar esse conjunto de trabalhadores, mas não é somente ir para a periferia achando que a gente vai representar esses trabalhadores com esse olhar que nós temos da organização sindical que nós estamos nesse último período. Mas, de fato, a gente representar com o conjunto de trabalhadores que estão lá, que vivem lá, que conhecem a realidade, que tem, de fato, a precarização da escola, da educação, que tem o esgoto passando na frente da sua casa a todos os momentos, que tem aqueles jovens que são vítimas de bala perdida, que não é bala perdida, é bala achada no corpo da população jovem negra. Então, como é que a gente, de fato, começa a vender a utopia, representar os trabalhadores, mas junto com esses trabalhadores? E não só com essa ideia de organização que o movimento sindical tem desde o início da nossa criação. É isso mesmo, a gente tem que ir onde o povo está. Tem que começar a pegar as reivindicações e trabalhar e ganhar, transformar isso em confiança. Dá um exemplo, Juca, uma coisa que o movimento sindical faz todo dia. Você não vê, o movimento sindical todo dia está na porta de fábrica, de empresas, fazendo, levando, conquistando. Nós tivemos campanhas salariais no ano passado vitoriosíssimas. Né? Mesmo com tudo isso, com aumento real, 0,5%, 1%, dentro de uma conjuntura de desemprego, mantendo cláusulas sociais, é importante. Mas nós temos um defeito, Juca, no movimento sindical, que é ser muito imediatista. A gente chega, faz uma pauta, discute, faz até greve, manifestação, conquista. Nas assembleias nós valorizamos a conquista. Nós não valorizamos a história do movimento sindical, a história de conquista dos trabalhadores. Você levantou a questão da igreja, você vai em qualquer igreja, protestante, católica, ou pastor ou padre vai falar coisa que aconteceu 2000 anos atrás, toda culto ou missa fala. Passagem mostrando uma luta, uma conquista, um puxão de orelha. Nós não falamos porque nós temos 13º, não falamos porque nós temos 44 horas semanais, nós não falamos a conquista, né, de uma Constituição cidadã. Nós não temos esse hábito. Não estou generalizando, nós não temos uma história. Repetir. Nós conseguimos ter uma história do movimento sindical clara. Então, acho que passa por isso. E passa também pelo momento. Acho que não está perdido, nós temos condição de rever o modelo, fazer um modelo mais participativo, mais atuante, um modelo que esteja mais presente nas necessidades dos trabalhadores. Miguel, eu vou precisar fazer mais um intervalo e eu vou voltar com a Mônica, tá bem? Porque a Mônica gostou do discurso que a Rosana fez e quer fazer o dela. E é justo que se faça. Até já. Voltamos ao café do Sindicato dos Bancários do Centro de São Paulo com o programa Entrevistas. Pegou fogo aqui no intervalo, porque realmente a situação exige. Não que se pegue fogo, pelo amor de Deus, Justiceiro Moro, mas que as coisas sejam debatidas e discutidas. Estamos conversando com o presidente da Força Sindical Nacional, Miguel Torres, com a Mônica e com a Rosana. E a palavra é da Mônica. Juca, de fato, eu me empolguei com a fala da Rosana e do Miguel, que eu acho que tem alguns fatores que acho que aí também gostaria que, né, meus companheiros e companheiras aqui pudessem compartilhar. É assim, eu acho que, de fato, a gente perdeu um processo de escuta importante porque o sindicato tomou uma decisão de ouvir só aquele que formava a opinião, né? Como se aquele que tem uma condição um pouco menos qualificada também não formasse opinião, né? Exatamente esse é aquele que tem a situação do esgoto, da falta de iluminação ou segurança pública, ou a distância da creche, ou remanejamento, né, da escola pública estadual, por exemplo, como aconteceu aqui no estado de São Paulo, e foi uma luta aí do movimento estudantil, né, para que as escolas não saíssem dos espaços onde eles podiam, né, ter mais. Então, eu acho que essa pauta
não foi abraçada pelo movimento sindical. E a gente tinha que abraçar essa pauta também, porque essa pauta também é nossa, né? É como dizer assim, bom, metalúrgico não pode discutir educação, porque já tem um professor para discutir a educação. Só que eu acho que não é essa mais a linha, né? Nem deveria ter sido, mas essa, de fato, não pode mais ser a linha do movimento sindical. O movimento sindical precisa discutir não só as questões econômicas, que têm a ver com a relação de trabalho, mas as questões sociais que afetam, né, a comunidade, os seus trabalhadores, porque o trabalhador vive na comunidade, vive na periferia. Ele não está nos grandes centros, né? Então, eu acho que essa é uma questão. E a segunda que eu gostaria de tocar aqui é a discussão que você fez do empreendedorismo, né? Hoje, se a gente fica ouvindo isso o tempo todo, bombardeando, especialmente essa juventude, para mim é uma falta total, né? Para mim, inclusive, um descompromisso da própria comunicação mais global, né? Nós somos um país que não tem projeto de desenvolvimento, não defende a indústria, não tem políticas, né, que, de fato, pudessem aprimorar as vocações do país. Nós vamos virar apertador de parafuso ou isso mesmo, né? Prestadores de serviço. É esse o país que a gente quer? Né? O país não se desenvolve pelas competências que tem, mas por políticas equivocadas. Então, assim, todo mundo é empreendedor de si mesmo, mas de produzir o quê? Vamos entregar esse abacaxi para o Miguel descascar. Juca, essa é uma pauta que nós vamos ter que enfrentar de peito aberto, né? E eu acredito que nós vamos ter resultados positivos, né? Pela necessidade emergencial que nós temos, que está acontecendo as coisas. Quem pensa que não tem mais coisa ruim para vir, está enganado, né? Vai piorar. Se nós deixarmos, vai piorar as coisas. Vão passar a imagem que não precisa ter nenhum direito. E uma coisa, Juca, para lembrar aqui, se tem alguém que cumpriu a promessa como candidato, foi o presidente funcionário. Ele disse exatamente que ia fazer o que está fazendo. E está fazendo. Com briga com o Congresso, não sei o quê. A pauta dele, econômica, que ele prometeu, ele está entregando. Com as coisas, mas está fazendo, né? Então, a função dele é essa. Eu acho que nós vamos ter que ter essa capacidade de se organizar para enfrentar, ter uma resistência e ganhar a consciência da sociedade. O sindicato, ele não é inimigo da sociedade, ele é parceiro. Sociedade que não tenha os sindicatos atuantes, livres, não é democrático, né? Então, nós temos que fortalecer as entidades sindicais. Miguel, você vai entender a metáfora. Você imagina que daqui a 20 anos possa estar no seu lugar como presidente de uma central importante um robô? Quem sabe? Né? A inteligência artificial está aí, né? Até consulta agora médica você faz, né, com a inteligência artificial. Eu acho que é a evolução. Mas o movimento sindical, ele se presta, eu acho que ele tem a capacidade, eu acho que é isso que nós temos que pensar. No Brasil, Juca, o nosso movimento sindical tem 100 anos. 102 anos. A primeira greve no Brasil foi em 1917. Né? Uma coisa assim que veio ali, começou a caminhada por direito dos trabalhadores, por conquista, por regular jornada, por ambiente de trabalho. E o movimento sindical sempre teve avanços, né? Vem a criação da CLT com avanços, vem a ditadura, nós conseguimos, durante a ditadura, manter os sindicatos fortes e os direitos dos trabalhadores, perseguindo, lógico, trabalhadores, sendo mortos, sendo torturados, né? Mas o movimento sindical se manteve, né? Tanto é que chega em 88, nós temos um apelo à Constituição, por força do movimento sindical. Lógico que teve que fazer os acordos com o dito centrão, mas porque nós tínhamos força para fazer. Então, o movimento sindical desse período, eu acho que nós conquistamos muito, e eu acho que eu faço um ponto de corte aí, que é em 88. Eu acho que até 88 as conquistas dos trabalhadores elas eram mais claras e apareciam mais. A partir daí ficou sendo muito mais
individuais por categoria, por empresa, não geral. Que grande lei teve para os trabalhadores após 88? A valorização do salário mínimo, importante, que foi uma conquista importante, outras você não vai ter, né? Então, acho que isso também faz falta da gente ter se organizar. E o que mostra para a gente, Juca, é que o que eles estão tentando fazer com o movimento sindical é aniquilá-lo para poder aprofundar, né, o desmonte social que tem no Brasil. Que não é só na área trabalhista, não. É em tudo. Nos índios, nas reservas, né, que nós temos hoje ambientais. Os índios estão quase ficando um ser humano igual a você. Não, é verdade. Então, hoje eu fiquei impressionado com isso. O sensacionalista disse que os índios não querem ser humanos como presidente. Você vê o que é. Então, são coisas que a gente tem que reagir. Eu acho que estamos no... São muito mais do que o presidente, né? Desculpa, mas... Sempre foram muito mais do que esse presidente aí. Como pode? Como pode mesmo. Mas esse é o poder da mídia, né? De você desqualificar determinados setores da sociedade para manutenção de um sistema ao qual a gente está inserido há muito tempo. Então, nada mais do que a manutenção dessa sociedade do jeito que é. Então, os negros não são importantes, a população indígena não é importante. Para que organizar mulheres? Porque daí você sai do status quo, né? Essa coisa de você ter essa sociedade machista, patriarcal, racista e a manutenção da forma com que a gente sobrevive. Então, por isso, desqualificar os indígenas dessa forma. É tudo muito bem organizado e esse presidente, como tu já disse, Miguel, ele veio representando um setor da sociedade e ele está fazendo isso muito bem. Então, muito Miguel, bem. Você fez referência aqui, nós estamos gravando esse programa na sexta-feira, dia 24 de janeiro. O Miguel fez referência a uma reunião que acontecerá na segunda-feira, dia 27, portanto, no DIEESE. Com todas as centrais sindicais? Com todas as centrais sindicais. E qual é a pauta dessa reunião? A pauta é organizar o que nós vamos fazer esse ano. As coisas já estão andando, né? Tá. Nós temos, eu falei da reforma sindical, tem essa PEC 905 que ela... Eu tenho que analisar isso aqui com você, fazer uma parte. Uma medida provisória que tem que ter relevância e urgência, que é esse o espírito dela, essa 905 tem 37 páginas, mexe em 20 artigos da CLT, 17 leis ordinárias. Isso não tem urgência, não tem relevância, mas está lá para ser discutido, que mexe na carteira verde e amarela, mexe no seguro do trabalhador, de acidente do trabalho, de trajeto. Está nessa medida provisória, é um absurdo. Né? Hoje já não tem o trabalhador, não tem. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é um aliado do movimento sindical ou não é um aliado? Pergunto pelo seguinte, hoje ele está no DEM, mas ele foi do PTB em sua trajetória. Não é? Não sei se isso significa isso, se isso é bom ou se isso é ruim. Mas, enfim, lhe pergunto, quem são os aliados do movimento sindical hoje no Congresso Nacional? Olha, o Rodrigo Maia tem nos recebido muito, toda a pauta que nós temos, nós conversamos com ele. Quer dizer que, isso não quer dizer que ele defenda a nossa pauta, ele é um liberal. Sim. Mas tem algumas coisas que nós temos conseguido implantar dentro do Congresso, conversando com ele. Parar algumas coisas, né? O que tinha de medida provisória para ser votada, ia ser votada, e com a ajuda dele conseguiu barrar dentro do Congresso. Você viu, acho que foi mais de 30 medidas provisórias foi barrada. Mas isso não sei até que nível isso você vai chamar ser aliado ou não é. Mas tenha ouvido o movimento sindical, e até porque também está essa confusão que o governo gerou, ele trabalha no meio e está fazendo... Esse intercâmbio ele tem feito com o movimento sindical. Porque ele manifestou essa preocupação, né, ao se referir ao livro, né, o Ordem do Dia, não é isso? Ordem do Dia. Isso. Eric alguma coisa. Isso. Repito, sobre o desmonte que Hitler tentou fazer do movimento sindical na Alemanha para implantar aquilo que implantou. Eu digo o seguinte, eu não acredito muito no ambiente aliado da Câmara. É um sentimento pessoal, né? Meu, até
pela situação do que a gente vem perdendo. São muitas derrotas, apesar de todo o esforço, né, autêntico, legítimo e grande, muito grande, que eu sei que as centrais têm feito, né, todas elas, né, cada um tentando ali nessa soma de forças. Mas, vamos dizer assim, é a luta contra um gigante, né? A gente não tem essa força dentro da Câmara, né? Aliás, nós não temos. Esse é um outro aspecto assim que a gente perdeu muito a interlocução, porque a gente não teve a capacidade também de colocar ali pessoas que, de fato, tivessem compromisso, fossem da pauta ou compromisso com a nossa pauta. E que piora quando a gente vê nosso ministro da Economia chegar em Davos e dizer que quem estraga o ambiente é o pobre, é a fome. Você fez um comentário a esse respeito. Como entender que o ministro da Fazenda, ministro da Economia do país, diga que quem deteriora o meio ambiente é o pobre? Porque tem fome, né? Porque tem fome. Você vê o comando da equipe econômica falar um negócio desse. A pauta dele é abrir todas as nossas reservas para o mercado internacional. Então ele não está falando nada demais porque ele pensa, porque ele tem se proposto. É isso, ele pensa isso e está fazendo isso para abrir, né, as nossas reservas, as nossas aldeias indígenas para poder ser explorada. E está vendendo o Brasil, né? Está acabando com a indústria nacional. A indústria nacional hoje já teve do PIB a participação em 30%, 33%. Hoje não deve ter 8%. Mas, Miguel, eu li essa semana um artigo do presidente da Fiesp dizendo que o presidente só tem feito bem para o Brasil. Eu respondi o artigo dele ontem para a Folha, Sim, falando se aquilo é fazer bem, 13 milhões de desempregados, ataque aos indígenas, à floresta, ao meio ambiente, isso é o caminho certo? Ele está no caminho certo? Está errado, entendeu? Esse livro, acho que eu vou mandar para ele, o Paulo Scaff. Mas Paulo Scaff está querendo ser candidato a governador de São Paulo? Pelo jeito, sim, né? Com o apoio Pelo jeito, das sim. forças que apoiam o Bolsonaro? Parece que é isso, né? Só pode ser. É incrível. É um pouco surreal, não é? Quer dizer, porque, volto a dizer o que disse no início da nossa conversa. Você tem uma longa tradição de militância sindical. Mas a sua vida inteira, a sua luta era uma luta concreta contra coisas muito claras. Mudou, né? Quer dizer, às vezes, imagino que você tem a sensação de estar lutando contra um inimigo que era impensável. É o mercado, né? O dito mercado que ninguém vê. A mão invisível do mercado. Então, os interesses internacionais pairando por cima, né? Eu acho que é isso. Pra você ter uma ideia, nós tínhamos, recordando aí, as nossas grandes batalhas no movimento sindical na década de 80, 70, até 90, junto com o empresariado, e batalhas era com o empresariado mesmo que era responsável por um setor produtivo. Sim. Que tinha uma empresa, que representava. Hoje não é isso que acontece, hoje são delegações. Sim. Então, isso é complicado. Então, por isso esse racha que a gente vê, é lógico que eles estão falando que não é um racha entre o setor produtivo, mas está claro, né? Está claro o que está acontecendo. Eu acho que essa mão invisível ela está tentando se movimentar cada vez mais. Surgiu a Fiesp do B, né, Miguel? Então, eu vi isso. A Fiesp do B. Com essa... Eu vou torcer para a Fiesp do B. A Fiesp do B parece ser melhor que a Fiesp. Bom, infelizmente o nosso tempo esgotou, estão aqui me chamando a atenção para terminar o programa. Eu agradeço muitíssimo, Mônica e Rosana, a presença de vocês duas, o auxílio de vocês duas, e demais te agradeço por dedicar o seu tempo para essa conversa conosco, Miguel. Prazer foi meu, Juca, é um prazer estar aqui com vocês. Que a gente tenha um 2020 melhor para todos nós do que 2019. Agradeço ainda a você,
que nos viu, lembro que tem entrevistas toda quinta-feira às 10 da noite aqui na TVT de São Paulo, canal 44.1 no YouTube, ao vivo, a qualquer hora, em qualquer lugar do planeta, que é redondo, não é plano. Até semana que vem, e você que não se esqueça que desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,